Boa pergunta, né? Você tem ideia dos traumas que regem a sua vida? É uma boa pergunta para a gente se responder com muita verdade e com muito amor. O que eu digo, já com experiência própria e também das pessoas que eu atendo aqui na Luminari, é que não, nós não temos ideia dos traumas que regem a nossa vida por uma razão muito simples, porque até por um mecanismo de defesa, nós varremos esses traumas para debaixo do tapete, nós trancamos essas dores num quarto escuro do nosso inconsciente, porque a gente não tem estrutura para lidar com aquela dor, né? E aí a gente segue a vida sem sequer se dar conta de que aquela dor tá lá vibrando, pulsando dentro da gente, porque não é pelo fato da gente não ter consciência de uma dor que ela não está vibrando. Dor dói, essa é a função da dor, né? Então, a gente deixa ela lá no inconsciente, mas ela continua vibrando e nós atraímos aquilo que vibramos e não aquilo que pensamos, não aquilo que queremos atrair. Nós atraímos o que vibramos. Se eu tenho um padrão de vibração, de abandono, de rejeição, e eu não me dou conta disso, eu não tenho consciência disso, eu vou viver uma vida atraindo situações que me façam sentir abandono e rejeição, né, nesse exemplo, e sem saber, achando que tem alguma coisa errada comigo, achando que tem alguma coisa, né, que eu não estou fazendo corretamente, porque eu sempre tenho esse padrão de me sentir rejeitada ou abandonada, né? Quando muitas vezes, na maioria das vezes, simplesmente é um padrão de uma dor que está lá no inconsciente vibrando e, portanto, comandando a nossa vida. Quando são traumas mais óbvios, né, como a morte de uma pessoa muito querida, de uma pessoa muito próxima, a morte da mãe ou do pai, quando a pessoa ainda é pequena, ou a separação dos pais, ou um acidente, ou uma mutilação física, né, alguma coisa que levou a pessoa a perder um membro, por exemplo, né, uma perna, um braço, enfim, quando é um acidente, né, uma perda muito grande ali. Então são episódios mais óbvios, digamos assim, né, e que daí é unanimidade que aquilo gerou um trauma. Então todo mundo, né, as pessoas da família, os amigos, enfim, toda a sociedade reconhece que aquilo é um trauma. E aí a gente também tende, né, a colocar isso debaixo do tapete, mas em algum momento isso acaba doendo tanto que a gente vai olhar, porque a gente não esquece, aquilo aconteceu e assumidamente é um trauma. Mas eu queria falar hoje daquelas dores mais sutis, sabe? Aquela sensação de ter sido abandonada, às vezes não foi, mas simplesmente teve a sensação, né? Ou um conflito familiar na casa. Às vezes um pai e uma mãe têm uma discussão tão violenta, tão agressiva, e eu não estou necessariamente falando de violência física, mas às vezes é tão agressiva para uma criança ou para um pré-adolescente, para um adolescente, que aquilo gera um trauma, né? E pode gatilhar ali uma dor ligada ao desamparo, uma dor ligada ao abandono, né? Às vezes é simplesmente um bullying na escola, que todo mundo olha e fala, é só um bullying. O adulto fala, né? O adulto costuma falar, também fizeram isso comigo na escola e eu cresci, virei gente. Virou gente cheia de trauma e nem sabe que os traumas estão lá rodando no próprio sistema, né? Pode ser uma reprovação no vestibular, né? Que gatilha uma dor de inferioridade, de não merecimento, de incompetência, de impotência, né? Então, não percebe que não é simplesmente, não passou no vestibular, não fica assim, isso faz parte da vida. De fato, isso faz parte da vida. O que a gente não sabe é o que isso pode gatilhar lá, em termos de dor, lá no inconsciente. Aí é que tá a questão, né? Às vezes, uma paixão não correspondida lá quando a gente é muito jovem, né? E aquilo pode startar um processo ligado a relacionamento, ligado à autoestima. Às vezes, uma demissão que a gente acha injusta, às vezes um relacionamento que terminou de uma maneira que a gente não esperava, dando início também a processos de muita dor. E aí, qual é a nossa tendência?
a subestimar, né, esse tipo de coisa. A gente fala assim, não, imagina, a gente tem que superar, tem que deixar isso pra trás, e a gente chega assim, né? Eu cheguei assim no meu tratamento humanoterapeuta, e eu recebo pessoas chegando assim, não, aconteceu tal coisa quando eu tinha tal idade, mas imagina, já passou, bobagem, já superei. E aí a gente vai investigando e descobre que isso tá ligado a uma dor muito maior, que muitas vezes é um padrão de dor herdado da ancestralidade ou gerado em outras vidas, né? Então percebe que se dor dói, a gente precisa acolher essa dor, precisa tratar essa dor, né? Porque a gente vai vivendo tanto tempo com essa dor vibrando dentro da gente que ela vai adensando, vai ganhando massa. E aí chega uma hora que só um tratamento como o humanoterapeuta, por exemplo, para poder trabalhar essas massas, né? Para poder ressignificar. Então, olha para a sua vida, né? Às vezes parece uma bobagem, né? Mas que simplesmente a vida não caminha naquele sentido, né? É uma situação que você não esqueceu, e sempre quando você vê alguma situação semelhante, aquilo ainda te toca, né? Aquilo ainda gera... Pode perceber, às vezes a gente vê uma cena de novela, que seja, não precisa acontecer com você, às vezes você vê uma cena, alguém te conta uma história, e aí você fica triste depois daquilo, ou você fica com raiva depois daquilo, você fica estranho, fica diferente depois daquilo. Repara nisso, repara nisso. A gente tá tão desligado da gente, né, tão desconectado da gente, que a gente fica com raiva, fica triste, fica com medo, e a gente nem percebe, porque a gente vai se ocupando de tantas coisas que a nossa sensação sobre nós mesmos, a nossa autopercepção vai passando despercebida, e a gente nem se dá conta de tudo que a gente vai sentindo. Quando a gente vai se dar conta, a nossa vida já está totalmente parada, os pilares da nossa vida já estão destruídos, um ou mais pilares da vida, né? Então, como eu dizia, se uma dor dessa vai se adensando, a gente vai vivendo isso uma vida toda, né? A coisa aconteceu quando a gente era pequena, e aí a gente vai vivendo com isso uma vida toda, né? Chega lá na fase adulta, já tá tão encalacrado o negócio que precisa de um tratamento energético e espiritual para trabalhar nos diferentes níveis dessa dor, porque ela já criou morada, né, em diferentes níveis, né? Ou então, às vezes, é uma questão que está no nível da nossa psique, né? O que é o nível da nossa psique? É um conflito entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso, e que vai interferir na maneira como eu ajo, né? Se eu sinto uma coisa, mas por uma crença, né? por um tem que, eu tenho que ser assim como a minha família diz que tem que ser, eu tenho que ser como, né, a sociedade acha que tem que ser. Então, às vezes, por uma crença, por uma dificuldade de lidar com os nossos instintos, com os nossos desejos, por falta de autoconhecimento mesmo, a gente acaba não agindo da maneira como a gente sentiu que deveria agir. E isso resulta em nós, né, que precisam ser desatados com técnicas que a gente tem dentro da psicanálise e espiritualidade. Tudo que a gente precisa é olhar um pouquinho pra gente, né? Se dar um pouquinho de atenção. Não tem problema se você não consegue sozinho, mas não duvide de que a sua dor é uma dor que mereça ser olhada, né? Não subestime a sua dor, porque por trás de uma tristeza, porque você não passou no vestibular ou não foi aprovado para aquela vaga de emprego, por trás de uma tristeza aparente, porque, claro, isso é motivo da gente ficar triste, sim, né? Mas às vezes por trás dessa tristeza tem algo maior. Às vezes essa tristeza é a ponta do iceberg, né? E a gente precisa olhar. Então se perceba, se sinta, né? Olha pra você e se cuide. Se precisar de ajuda, conta comigo.